Olá, então estamos. Oi, Eva. Estamos aqui juntos mais uma segunda-feira para a gente poder ter uma conversa boa sobre o céu astrológico e fazer a nossa meditação. Deixa eu ver aqui se a Rosa entrou, não entrou ainda, eu acho. Para que a gente viva essa semana extraindo o sumo melhor dela, né? Para que a gente viva os dias se nutrindo e por isso construindo uma vida cada vez mais plena, melhor. Oi, Deca. Peraí, deixa eu fazer a Rosa entrar, tá? Não. Peraí. Não, não é a Rosa. Ela não entrou ainda. Ora. Agora sim. Agora ela veio entrar. Peraí um pouquinho. Fez um barulhinho aqui de chamada de telefone. Mas cadê a Rosa? Entrei sim. Que bom, bem-vinda. Obrigada, Lídia. Obrigada. Então, querida, é porque eu estava olhando e falei, não, às vezes alguém coloca equivocadamente, pede para participar, eu achei que era você, não era, enfim. Bem-vinda, então. Que bom que você Obrigada. está aí. Você estava Então, vamos falando. lá. Não estava falando só da gente começar a nossa semana se debruçando sobre o céu astrológico, fazendo a nossa meditação, para a gente fazer da semana uma experiência cheia de vitalidade, de consciência, que é o que a gente precisa. Com certeza. Boa noite a todos. Obrigada, Lígia. Vamos mais nessa aí, mais essa semana, para que a gente possa ter consciência cada vez maior dos nossos passos e dessa relação, né, dos eventos dialogando aí como um grande mistério conversando com a gente, né? Isso, desse ano de 2025, tão surpreendente. E como você disse, quando sobre o tema, vem quente que eu estou fervendo. Não, eu acho que tem que estar cantando isso esse ano todinho. Sabe essa música? Pode vir quente que eu estou fervendo, que aí dá certo. Oi, você está aí, Rosa? Deu Tô, uma paradinha. tô, Deu uma tô. paradinha. Então, pessoal, você quer dar algum aviso, Rosa? Não? Não, assim, as nossas vagas do retiro, né, já por lado para gente, que ótimo que já estão completas, só tem uma vaga num quarto duplo masculino e a gente tem lista de espera e em breve a gente vai abrir aí as vagas para o nosso retiro em outubro, que vai ser um retiro um pouquinho menor, né? Sexta, sábado e domingo, então o preço também vai ser um pouquinho menor. Então, enfim, é só falando isso, né? Uhum. E A gente ainda não fez a divulgação desse de outubro, não é isso? Mas isso, quem quiser dar o nome para a Rosa para já colocar na lista de possível, né, de inscrição, pode ser bom. Né? eu já Acho que tenho essa tem. lista, eu É, já tô. já tenho e já tem um bocado de gente. Então, muito bom. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, pessoal, minha gente, a gente primeiro obrigado pela companhia, da gente estar junto. E vamos lá, se debruçar um pouquinho sobre o céu astrológico de agora, que é o que vai nos inspirar o tema de trabalho da semana, como vocês sabem. Nós temos uma lua em Capricórnio, conjunção com Plutão. O Sol, Mercúrio, nó do norte e Netuno estão em Peixes. A Vênus se encontra em Áries, na casa 8, e o ascendente é Leão. Aí o tema de trabalho, então, é o seguinte: catarse, fantasias, libido consentida, afetos liberados, cores desavergonhadas. Eis a carnavalização de uma vida acinzentada.
comentário do nosso tema fala assim: dentro de um superego social, superego é aquilo que dá limite, tá? Então, dentro de aquela força dentro de nós que dispara, só vai até aqui. Então, força psíquica, da psique individual e coletiva. Dentro de um superego social, há um id, que aí o id significa um corpo instintual, natural, legítimo, né? Pedindo passagem. Então, dentro de um superego social, há um id pedindo passagem. Como acolher a usina afetiva que é em cada um de nós? Como acolher essa usina? Então, acho que o meu comentário vai passando por várias coisas aqui em função desse tema. Esse ano é um ano de surpresas e intensidades, então tudo é intenso, então vamos lá. A nossa conversa intensa sobre o tema. Então, a vida se torna acinzentada, né, gente? Porque dentro de cada um ou cada uma de nós existe uma infinidade de pulsões, que eu acho que são pulsões rutilantes, digamos assim, que são legítimas. Pulsões criativas, né? Entendendo pulsões a libido como energia de vida, de vitalidade, pulsões de afetos, desejos, prazeres, sexos, desejos sexuais, pulsões imaginais, lúdicas, espontaneidades, necessidade legítima de liberdade de ser. Nós temos isso dentro de nós, é inerente a todo ser humano. Só que tudo isso, né, costuma ser reprimido através de um longo processo civilizatório, de uma moral social que funciona, então, como superego, que geralmente é hipócrita, né, pessoal? Né? Como a gente sente muito bem. Por que é hipócrita? Porque ela não sabe lidar com toda essa profusão e riqueza humana, e por isso teme tudo isso, porque não sabe lidar. Teme porque caso essa potência humana se manifeste nas pessoas comuns, ela possa transformar o desejo de poder de alguns e o medo e a ignorância de si de muitos em potência de amar. E aí muitos mundos vão ruir, se isso for acontecendo, né? Então, por isso, ao longo do tempo, se continua usando narrativas mentirosas sobre o que é felicidade, por exemplo. A gente acredita que isso é felicidade, muita gente, a gente não, né? Mas muita gente acredita que é o quê? Que é ter coisas, né? Ter muitas coisas, né? Então, se usou e se continua usando narrativas mentirosas sobre o que é ser feliz, sobre experiência espiritual, né? E, paralelamente, se usa o artifício da repressão, da condenação em nome de Deus, da moral, dos bons costumes e da família. Que, na verdade, isso tudo visa o quê? O controle através do medo, da culpa e da divisão entre as pessoas. Eu sou do lado que acho que é assim, eu sou do lado que acho que é assado, tenho medo do lado que é diferente do meu, né? Então, se tenta controlar aquilo que está sempre pedindo passagem ao longo da história da humanidade e que nós só alcançamos mediante muito trabalho, muito esforço, porque a gente vai alcançar o que está pedindo passagem de uma forma, não é levinho, né? Por isso que esse momento agora não é levinho no mundo, porque a gente está com essa briga acirrada entre a nossa liberdade de ser e de amar e os jogos de poder todos, né? Então, a gente só vai alcançar esse estado, né, através de muita dedicação pelo conhecimento de si mesmo, né? E a gente sabe, pessoal, né? Toda vez eu, o Sérgio, a Rosa com o trabalho dela de dança, a Regina com o trabalho dela de histórias, assim como várias outras pessoas no mundo, né? Mas a gente sabe que esse período de 2025, com as suas configurações astrológicas, estão gritando para os corações e mentes
ouvirem todos os dias que a gente está nesse momento de, sabe, de enfrentamento naquilo que em nós e fora de nós nos atrapalha. Esse céu de hoje, então, minha gente, tem uma energia de peixes, né, muito acentuada, muito forte. O ascendente é Leão, a Vênus está em Áries, na casa 8, né? Eu só queria comentar que esse grupo assim, de energias juntas, elas já estão anunciando, já estão trazendo a energia do carnaval. E estão preparando uma grande conjunção em peixes que vai acontecer sábado agora, dia 28, que aí eu vou falar, mas eu acho que lá para quinta, sexta-feira, um pouquinho sobre essa conjunção, porque ela é muito importante, muito, em termos, eu acho, de expressão ao longo desse ano. Lígia, Agora, deixa eu só te interromper, que na hora que você estava falando dessa expressão do carnaval, apareceu aqui para mim que, tipo assim, Rio destaque carnaval ao vivo agora. tá vendo a sincronicidade? É porque esse espírito, esse final de semana aqui no Rio já, e não só aqui no Rio, né, no Brasil e em outros lugares também. Então, hoje, nesse nosso encontro, eu não vou falar dos aspectos sombrios, das configurações que estão no céu de hoje, que também existem, é claro. Mas como é preciso fortalecer em nós os aspectos luminosos, é deles que eu vou falar, tá? Para a gente sair com eles bem revitalizados dentro de nós. Então, eu vou usar o carnaval aí como vamos dizer assim, um evento inspirador, tá? Lembrar que o carnaval é a festa do povo, dedicada à exaltação da vida, do prazer, da alegria e da liberdade. Pode ter gente que não gosta do carnaval, não tem problema nenhum, sabe? Só queria lembrar desse significado. Por quê? E se quem não gosta pode viver o carnaval interno pessoal. A alegria de viver, se dá o direito à alegria de viver, a construir a sua liberdade, a exaltação da vida. Né? Então, a gente pode realizar dentro da gente o significado mais profundo, vamos dizer assim, desse evento. Né? Eu, particularmente, vou fazer isso. Eu vou ficar aqui no sítio com o Sérgio, com a família, fazendo o nosso carnaval interno. Bom, o carnaval sempre foi, pessoal, em termos arquetípicos, a festa da subversão da ordem, onde o id, que está lá no nosso texto, essas pulsões coletivas, o nosso corpo instintual vence as regras ditadas pelo superego repressor, para que temporariamente se possa viver o inverso das normas que não fazem sentido à potência do nosso ser. Ou seja, para que o que foi reprimido e impedido possa ser vivido, né? Se a repressão, eu acho, vivesse, não vigorasse, é isso que eu queria dizer, se o processo de repressão social não vigorasse o ano inteiro, talvez o carnaval não fosse psiquicamente necessário existir. Independente das distorções dos usos políticos e do mercado da sombra dos sistemas que também tentam carregar com o carnaval, porque não são bobos nem nada. Mas a gente pode perceber isso tudo e não se enrolar com isso, e não se distanciar, sabe, dentro da gente desses significados. Mas então, no carnaval, o que é imoral pode deixar de ser. As culpas, então, podem ir para o brejo. Os corpos físicos são autorizados. Não, sabe, se tem uma coisa da estética do corpo bonito, também você pode sair do jeito que você quiser, qualquer corpo que você tenha. Os afetos, os desejos, as sexualidades, as fantasias reprimidas. Os valores são subvertidos. As diferenças socioeconômicas durante o carnaval não significam, né, para um grande número de pessoas, não significam o valor das pessoas, pelo menos por 3 dias no ano. Às vezes, agora o carnaval está ficando até maior que isso. Agora está ficando muito mais, mas mesmo assim, frente aos 365, né, tem um arriamento, claro que não é para todo mundo, mas muita gente vive esse arriamento, né, desse não. Por aí vai. A gente vê a intensidade da criatividade, da união, da cooperação para alguma coisa ser feita, a celebração da vida apesar de tudo.
né? Trata-se, então, eu acho que o carnaval, e esses dias mesmo, para quem viveu o carnaval interno, de um preparo, como uma grande limpeza, como uma grande purgação, um esvaziamento das frustrações, para depois a gente continuar mais livre, para que o acúmulo reprimido não exploda em destrutividades no tempo que se seguirá. O carnaval, esse período tão pisciano, é a festa que esse ano coincide com essa piscianidade toda, é a festa do deus grego Dioniso. E é uma festa pisciana também, né? Dioniso teve presente o carnaval em tantas culturas diferentes no mundo, né? E tem essa importância máxima para nós brasileiros, porque é momento, apesar de todas as distorções do mercado e do capital, e talvez por causa delas, sabe, ainda é momento da gente festejar a nossa alma, que ressoa muito com Dionísio e Peixes. Lembrar que a alegria também é uma arma contra a sombra, né? E a gente poder festejar isso que em nós ressoa, sabe? Com a liberdade de ser, o respeito pelo outro, essa alegria de viver, que vai de encontro a toda uma história de repressão e desigualdade que a gente está habituado a, muitas vezes, viver e ter no mundo. Ambos, pessoal, Dionísio e Peixes, na sua integridade, são representações arquetípicas do inconsciente, e seus conteúdos, os conteúdos do inconsciente, do senso de igualdade e de pertencimento. Por isso, por incrível que pareça, para a gente, quando a gente olha para a festa do carnaval, uma festa pagã, que assusta, porque rompe exatamente com tantas normas, né? Mas o inconsciente, o carnaval e a espiritualidade profunda são ressoantes energéticos com Dionísio e com Peixes. São a mesma energia. Dionísio era o deus mais amigo dos seres humanos, de todos os deuses do Olimpo. Era o deus da natureza, da vegetação e dos bosques. O deus do êxtase e do entusiasmo, do vinho e da consagração. E ele não se submetia de jeito nenhum aos valores da hipocrisia civilizatória, que é o que o carnaval representa, e que é uma força que existe dentro de nós. Nós temos Dioniso dentro, assim como o peixe, que também representa o inconsciente, o sonho, as artes, a música, a dança e muito mais, sabe? Na sua oitava mais elevada, né, peixe representa a ruptura com o individualismo e, ao contrário do individualismo, o sim ao grande amor. Aquela experiência de que nós somos um, experienciada, não um discurso teórico. Então, em função disso tudo, piscianamente, eu trouxe uma música antiga, muito conhecida, que eu amo demais, né? Para a vida não se tornar acinzentada, para a gente se lembrar da letra dessa música, né? Que traduz esse nosso céu astrológico, traduz Dionísio, né? Além de falar, eu acho, da pergunta que está contida no tema da semana. Então, eu quero compartilhar com vocês essa letra que vocês vão reconhecer imediatamente, tá bom? Vamos lá. O que será que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados e com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Que será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura e nunca terá. O que não faz sentido para o mundo em desvio, né, gente? O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar
porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. O que será? É o nosso instinto de amar liberto. É o nosso instinto de amar liberto, que pede para ser conscientizado, porque esse amor liberto é o Dharma de todo ser humano. Esse que é o grande reset consciencial que a gente está sendo empurrado para viver agora. Porque, gente, todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos vão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, que é o pertencimento. Mas como acolher, gente, essa usina afetiva que é em cada um de nós? Né? A gente fala assim, a gente se empolga, é tão maravilhoso. Então, né, lembra a música, dá vontade de cantar junto e de dançar, toca o nosso coração. Mas como é que a gente vai acolher essa usina afetiva que está dentro de cada um de nós? E a gente já sabe, a gente vive repetindo e vai ter que repetir de novo. Eu quero convidar que vocês repitam muito pela aí junto com a gente, né? Só quem pode acolher essa usina amorosa é ela, é a consciência viva de cada um, em você, em mim, na Rosa, no Sérgio, na Terra de Rudá toda, né? Essa consciência viva em expansão espiralada da gente, sabe? E cada vez se expandindo mais em manifestação e em partilha. Não existe outra forma minha, gente, não existe fórmula mágica que resolva isso. É a gente que tem que agora, sabe, falar agora eu vou. Bom, fiquei empolgada com esse céu, por isso que eu falei que pode vir quente que eu estou fervendo. Esse céu possui algumas configurações, né? Outras que eu também quero compartilhar com vocês e eu preciso trazer. Hoje, o Marte em Câncer deixou de ficar retrógrado, então ele entra no seu curso normal e isso é um empurrão para as coisas irem para frente, é uma energia que desempaca, né? Como eu fiz até um reel sobre isso, um videozinho sobre isso. Nós temos uma Lua em Capricórnio fazendo conjunção com Plutão em Aquário. A Lua e Plutão fazem um trígono, que é um aspecto de fluidez, com Urano em Touro. Esses três, então, a Lua, Plutão e Urano, fazem sextil, que também é outro sinal de fluidez, com Mercúrio e Saturno, que estão conjuntos. Ninguém precisa entender esse astrologuês todo, como eu sempre digo. O que importa é que tudo isso junto é uma energia oportuna demais para a gente construir e expressar a nossa liberdade de sermos amor, para construirmos e expressarmos novos padrões emocionais, de atitudes e valores de forma amadurecida e responsável. É isso que significa isso aqui. Por isso, eu optei priorizar as manifestações luminosas das forças arquetípicas desse céu, como eu disse antes, né? E quando eu vi essa parte aqui do céu que eu acabei de falar para vocês, eu entendi o calendário da luz da semana. Porque até então eu falei, tá, quando, né, por conta do calendário da luz. Para quem, se tiver alguém novo junto com a gente agora ou depois, o calendário da luz é um estudo que a Terra de Rudá desenvolveu, fez um calendário baseado no I Ching, onde a gente compreende a energia da luz do dia. Isso nos ajuda, além das informações astrológicas, a gente entender o que a gente está sendo chamado para trabalhar, para que a gente se transforme não, para que a gente manifeste conscientemente, não é transformar porque a gente já tem dentro essa usina amorosa que nós somos. Então, esse hexagrama dessa semana é fogo sobre água. Esse hexagrama é o último hexagrama do I Ching, é o número 64. O nome dele é Antes da Conclusão. E o texto dele
diz assim, ó, pessoal. Um novo tempo começou e com ele a boa fortuna. A nova era parece mais gloriosa pelo contraste com a miséria do período que passou. A nova era parece mais gloriosa pelo contraste com a miséria do período que passou. Bom, aí eu quero comentar alguma coisa, porque fica aparecendo aqui, ai, vai ficar tudo lindo, rapidinho. Deixa assim. Que maravilha. Então, primeira coisa. No I Ching, há muitas coisas curiosas, né, pessoal? E de uma sabedoria muito sofisticada, sofisticada demais, esses chineses antigos, vou te contar. Então, o último hexagrama do livro do I Ching devia falar do final do percurso, né? Mas não. Ele se chama antes da conclusão, avisando que o processo continua, não acabou. Então, juntando tudo isso, eu entendi que o que está nos sendo dito é que essa semana é um período super importante e específico de ancoramento da energia, do arcabouço, eu acho energético, desse novo tempo que chegará depois. Novo tempo esse muito mais glorioso que o tempo passado. E aí eu acho que esse texto vem para afirmar, né, de outra forma, uma coisa que eu venho falando sempre. Nós somos as âncoras dessa energia, desse arcabouço energético, para que esse novo tempo mais glorioso possa chegar. Eu queria até pedir a licença ainda um pouquinho para ler, porque é tão importante o texto do Xing desse hexagrama todo, para ficar bem forte dentro da gente. Ele diz assim: a perseverança traz boa fortuna, nenhum arrependimento. A luz do homem superior é verdadeira, boa fortuna. A vitória foi conquistada. O poder da constância não fracassou. A importância, né, de determinação e constância, então. Tudo correu bem. As dúvidas foram superadas. O sucesso justificou a ação. A luz de uma personalidade superior brilha novamente. Sua influência se faz sentir entre aqueles que creem nela e se reúnem à sua volta. Um novo tempo começou e com ele a boa fortuna. Assim como o sol brilha com redobrada beleza após a chuva, ou como a floresta cresce ainda mais verdejante após as cinzas de um incêndio, assim também a nova era parece mais gloriosa pelo contraste com a miséria do período que passou. Achei assim muito forte. E para falar que eu acho que a gente está vivendo um período agora, esse todo que a gente está falando, esse é o nosso carnaval, que é a gente nos conscientizar, pode dançar também, mas junto a gente se conscientizar dessa âncora que nós somos, dessa energia, através do desenvolvimento da usina amorosa que cada um de nós já sabe que é e que precisa cada vez mais manifestar. É isto. Maravilha. Lígia, na sua fala, me lembrou muito nos cinco ritmos, né? O ritmo do meio, que é o caos, né? Que na verdade é a união do feminino e masculino, e que não necessariamente o caos significa entrega total, né? E esse casamento dentro de nós do feminino e masculino, e nesse momento deixar ir embora, né? Tudo aquilo que não mais é você e deixar brotar a criatividade, essa usina, esse amor, essa capacidade, esse fogo interior que tem dentro da gente, né? Me lembrou muito essa capacidade de entrega. Talvez o próprio carnaval simbolize esse caos de deixar ir ao mesmo tempo, né? Porque a beleza da criatividade dentro do carnaval, não só nas escolas de samba, mas de cada um que inventa uma fantasia, que faz provocações tão criativas, é uma coisa maravilhosa, né? Então... é exatamente
deixar as frustrações, acreditar na sua potência e celebrar a existência, que é esse rito que é dionisíaco, é pisciano também, ou viver isso internamente no seu silêncio, mas estar vivendo isso lá dentro e é isso mesmo. E quando você qualificou bem o caos, para a gente não ficar com medo daquilo que sai fora da ordem. Muito pelo contrário. É isso Bem, mesmo. então vamos nós para esse momento qualificar esse espaço, esse salão maravilhoso que existe dentro de cada um de nós, né? Esse salão onde habita a nossa pulsão, o nosso silêncio, essa qualidade desse ser que brota dentro dessa usina, que a gente possa acolher e fazer contato. Então, pedir para vocês respirarem profundamente. A respiração é esse mecanismo da gente poder estar dialogando com o exterior e com o nosso interior. Então, cada vez a gente fecha os olhos, a gente inspira e a gente expira, fazendo essa união e podendo se assentar nesse lugar mágico que pulsa em cada um de nós, fazendo solidificar no nosso ser, trazer ele mais potente e se entregar a esse mistério. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim. Eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
A Gabriela Rotz falava uma frase que para se ter liberdade precisava, precisa de muita disciplina e a gente precisa de muita confiança, entrega, muito amor para que a gente possa, nessa usina afetiva, trazer esse amor que pulsa dentro de cada um de nós. Então, que a gente possa estar presente e com muita consciência no nosso processo e amando muito o nosso processo. Então, obrigada a todos, obrigada, Lígia, especialmente, pela sua presença sempre trazendo o que será que será. Oh. Obrigada, Rosa. Obrigada, pessoal, que ficou com a gente. Eu acho que a gente gera uma energia, uma egrégora, que a gente acaba sendo compartilhada com o mundo nesse momento desafiador. Então, eu queria desejar uma boa noite para as queridas e queridos âncoras e convidar para que cada um de nós possa carnavalizar as nossas almas, né, com o que será, para ninguém ficar cinzento, com vida cinzentada e sem vida muito colorida, e falar dos bons auspícios da nossa meditação, que, se eu não estou enganada, enquanto nós meditávamos, começou uma chuvinha prazenteira que eu não vejo por aqui há mais de 2 semanas, que está tudo super seco, e eu acho que começou devagarinho, enquanto a gente meditava. Boa noite. Segunda-feira que vem a gente está aqui, hein? A festa continua. Isso. Beijo. Beijo, Rosa. Beijo a todo mundo. Beijo. Obrigada.